Toda escola tem seus segredos. Corredores silenciosos, portas que rangem, vozes que ecoam onde não deveria haver ninguém. Mas algumas histórias vão além do medo. Elas atravessam o tempo, se escondem nos espelhos e esperam para serem despertadas. Hoje, você vai conhecer uma das lendas mais assustadoras do Brasil. Uma história que começa como uma brincadeira e termina com um desaparecimento. Prepare-se para encarar o reflexo da verdade. Esta é a história da loira do banheiro. Acompanhe o vídeo após a vinheta, mas antes, se você curte mistérios, terror e histórias que arrepiam até a alma, já deixa seu like, se inscreve no canal Nox e ative o sininho para não perder nenhum episódio sombrio como esse. Agora, vamos abrir a porta do banheiro. Era o primeiro dia de aula no Colégio Estadual Maria Augusta. A fachada antiga, com tijolos gastos e janelas empoeiradas, parecia carregar o peso de décadas de histórias não contadas. Os alunos voltavam às salas, aos corredores, às rotinas, sem saber que aquele ano seria diferente. Júlia caminhava pelo pátio com passos lentos, observando os detalhes que pareciam ter mudado. O mural estava vazio, a biblioteca fechada e o banheiro feminino do segundo andar interditado. Diziam que uma menina havia se trancado lá anos atrás e nunca mais saiu, mas ninguém falava disso em voz alta. Ela se juntou aos amigos, Rafa, sempre cético, Bia, sensível ao que não se vê, Lucas, o brincalhão do grupo, e Dani, que tentava manter todos unidos. Entre risos e conversas sobre as férias, Bia soltou a frase que fez o grupo silenciar por um instante. Ouvi dizer que uma menina morreu naquele banheiro, que ela aparece se você fizer um ritual. Rafa riu, debochado. Lucas se animou. Júlia, curiosa, quis saber mais. E foi então que, ao abrir um armário antigo na sala de aula, ela encontrou um caderno. A capa estava rasgada, as páginas amareladas, e ali, entre rabiscos e desenhos perturbadores, havia um texto escrito à mão. Como invocar a loira do banheiro. 3 batidas na porta, uma vela acesa, dizer seu nome 3 vezes, e ela virá. Lucas sugeriu fazer o ritual no intervalo. Dani hesitou, mas o grupo concordou. Seria divertido, disseram, seria só uma brincadeira. Eles não sabiam que algumas histórias não querem ser esquecidas. Elas esperam, elas escutam, elas voltam. O sinal do intervalo ecoou pelos corredores como um aviso, mas ninguém prestou atenção. Júlia segurava o caderno com força, os olhos fixos na página onde o ritual estava escrito. 3 batidas, uma vela acesa, dizer seu nome e ela viria. Era simples demais para ser real, mas assustador demais para ser ignorado. O grupo se reuniu no corredor do segundo andar. O banheiro feminino estava interditado, com uma fita vermelha cruzando a porta, mas Lucas, sempre impulsivo, puxou a fita com um sorriso provocador. Vamos lá, é só uma brincadeira. Bia hesitou. Ela sentia algo estranho no ar, um frio que não vinha do clima, mas da parede, como se o prédio respirasse. Dentro do banheiro, o cheiro de mofo e ferrugem era forte. As pias estavam quebradas, os espelhos cobertos por uma camada opaca de poeira. Dani acendeu a vela com um isqueiro, colocando-a sobre a pia central. A chama tremia, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Júlia abriu o caderno e leu em voz alta: Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Lucas bateu 3 vezes na porta do último box. O som ecoou como um trovão abafado. E então, silêncio. Por alguns segundos, nada aconteceu. Eles riram, aliviados. Rafa zombou. Tá vendo? Lenda urbana é só isso.
um susto e nada mais. Mas quando Bia olhou para o espelho, ela parou de rir. Seus olhos se arregalaram. Ela apontou sem conseguir falar. No reflexo, atrás deles, havia uma figura. Uma mulher alta, cabelos loiros desgrenhados, pele pálida como papel, vestido branco manchado. Ela não estava ali, mas estava no espelho e sorria. O grupo se virou, mas não havia ninguém. O espelho, porém, mostrava outra realidade. A vela apagou sozinha, o banheiro mergulhou na escuridão e então a porta do box se abriu com um rangido lento, como se algo estivesse saindo de lá. Lucas correu até a porta, mas ela estava trancada. Dani tentava ligar a lanterna do celular sem sucesso. Júlia gritava por ajuda e Bia estava paralisada, olhando para o espelho, onde a mulher agora se aproximava, cada vez mais perto, como se quisesse atravessar o vidro. Rafa tentou quebrar o espelho com um chute, mas o vidro não cedia. Ao contrário, parecia se regenerar. A figura loira encostou a mão no outro lado do espelho e do lado de cá, uma marca apareceu, como se ela tivesse tocado o mundo real. Então, tudo parou. A luz voltou, a porta destrancou, a vela reacendeu sozinha e a figura sumiu. Mas no caderno, uma nova página havia sido escrita, com letra trêmula e manchada de sangue seco. Ela foi acordada e agora ela quer justiça. O grupo saiu correndo do banheiro em silêncio, mas sabiam que algo havia mudado. A lenda não era apenas uma história, era uma presença e ela estava solta. Desde o ritual, nada parecia igual. A escola continuava com seus corredores longos e salas abafadas, mas havia algo no ar, um peso, um silêncio estranho entre os sons, como se a própria estrutura estivesse observando. Na manhã seguinte, Júlia acordou com marcas vermelhas nos braços, como arranhões. Ela não lembrava de ter se ferido. Dani, por sua vez, sonhou com uma mulher de vestido branco, parada diante de um espelho, chorando sem emitir som. Lucas não apareceu na aula e ninguém conseguia falar com ele. Bia começou a ouvir sussurros, vozes que vinham dos cantos da sala, do fundo dos armários, do encanamento do banheiro. Vozes que chamavam seu nome, vozes que choravam, vozes que riam. Rafa, ainda cético, tentava manter a calma, mas quando entrou sozinho na sala de informática, viu todos os monitores se acenderem ao mesmo tempo e em cada tela o mesmo rosto. Uma mulher loira, com os olhos vazios e a boca costurada. O diretor da escola anunciou que Lucas havia sido visto saindo do prédio no dia anterior, mas ninguém sabia para onde foi. A câmera de segurança do corredor do segundo andar estava desligada e o banheiro feminino agora estava completamente trancado, como se nunca tivesse sido aberto. Júlia tentou contar aos professores, mas ninguém acreditava. Chamaram os pais, sugeriram que era estresse, mas ela sabia, todos sabiam. Algo havia sido despertado e não queria voltar a dormir. Na aula de história, Dani folheava o livro didático quando encontrou uma página que não deveria estar ali. Era uma foto antiga em preto e branco, de uma aluna com cabelos loiros sentada diante de um espelho. A legenda dizia: Maria Clara, desaparecida em 1972. Última vista no banheiro do segundo andar. Bia começou a desenhar compulsivamente, rostos, espelhos, mãos saindo das paredes. Ela dizia que não conseguia parar, que se não desenhasse, as vozes ficavam mais altas, mais próximas. Na sexta-feira, Rafa foi ao banheiro masculino e encontrou o espelho quebrado. No chão, escrito com algo escuro e viscoso, havia uma frase: "Ela está entre nós." Ele saiu correndo, mas ao olhar para trás, viu uma sombra parada na porta, alta, imóvel, observando. O grupo se reuniu na biblioteca tentando entender o que estava acontecendo. Júlia trouxe o caderno, mas agora ele estava diferente.
As páginas estavam preenchidas com frases que ninguém havia escrito. Ela quer justiça. Ela foi esquecida. Ela está presa entre os mundos. E uma última frase, escrita com letra trêmula: vocês abriram a porta, agora precisam fechá-la. Mas como se fecha uma porta que não se vê? Como se enfrenta algo que vive nos reflexos, nos sonhos, nos cantos escuros da escola? Eles não sabiam, só sabiam que estavam sendo observados e que o tempo estava se esgotando. O fim de semana chegou, mas ninguém descansou. Júlia mal dormia. Dani evitava espelhos. Bia desenhava compulsivamente, como se cada traço fosse uma tentativa de conter algo que escapava. Rafa tentava manter a lógica, mas até ele sabia. O que estava acontecendo não podia ser explicado. Lucas continuava desaparecido. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. A polícia foi chamada, mas tratou como fuga voluntária. Só o grupo sabia que ele não fugiu. Ele foi levado. Por ela. Na segunda-feira, a escola estava mais silenciosa do que nunca. Os corredores pareciam mais escuros, mesmo com as luzes acesas. O banheiro do segundo andar estava lacrado com tábuas, mas o grupo sabia que não adiantava. Ela já não estava presa ali. Ela estava em todos os lugares. Júlia encontrou uma nova anotação no caderno. Não estava lá antes. Era um mapa da escola, com um ponto marcado. A sala de espelhos, usada para aulas de teatro. A mensagem dizia: ela quer ser vista, ela quer ser ouvida, ela quer justiça. Eles decidiram ir até lá. Era a única chance de entender. A sala estava vazia, coberta por cortinas pretas e espelhos de parede inteira. Bia começou a tremer. Dânia segurou sua mão. Rafa trancou a porta por dentro. Júlia colocou o caderno no centro da sala. E então, todos os espelhos começaram a embaçar. A temperatura caiu. A luz falhou e, no reflexo, ela apareceu. A loira do banheiro. Não como uma figura distante, mas como uma presença viva. Seus olhos estavam abertos, mas sem pupilas. Sua boca, costurada. Suas mãos, cobertas de sangue seco. Ela não falava, mas todos ouviam. Imagens invadiram suas mentes, fragmentos de uma história esquecida. Maria Clara, aluna exemplar, vítima de um crime encoberto, abusada por um funcionário da escola, silenciada, trancada, morta e enterrada no próprio banheiro. A escola abafou o caso, os pais foram pagos para calar e ela ficou presa entre os mundos. A loira estendeu a mão para Júlia, não como ameaça, mas como um pedido. Ela queria que a verdade fosse revelada, que o seu nome fosse lembrado, que a sua história fosse contada. Mas havia um preço. Rafa tentou sair da sala, mas a porta não abria. Dani caiu no chão com o nariz sangrando. Bia gritava, dizendo que ela estava entrando em sua mente. Júlia, em desespero, abriu o caderno e escreveu: Maria Clara, 1972. Assassinada. Justiça. E então, tudo parou. A luz voltou, os espelhos limparam, a figura sumiu, a porta destrincou. Mas no chão, onde o caderno estava, havia uma rosa branca e uma mecha de cabelo loiro. Eles saíram da sala em silêncio. Sabiam que não haviam vencido, apenas compreendido, e que a história de Maria Clara agora vivia neles. Mas também sabiam que se a verdade não fosse contada, ela voltaria. Depois do encontro na sala de espelhos, o grupo nunca mais foi o mesmo. Júlia andava calada, com os olhos sempre atentos aos reflexos. Dani evitava qualquer superfície que pudesse mostrar seu rosto. Bia parou de desenhar, mas seus cadernos estavam cheios de rostos que ninguém reconhecia. E Rafa não voltou à escola. O diretor anunciou que o caso de Lucas havia sido encerrado. Desaparecimento voluntário, disseram. Mas os alunos sabiam que não era verdade. A escola sabia. E mesmo assim, o banheiro do segundo andar foi reformado. Pintaram as paredes,
trocaram os espelhos, mas não removeram o que estava preso ali. Júlia tentou contar a história. Escreveu tudo em um blog, com detalhes, datas, nomes, mas ninguém acreditou. Chamaram de ficção, de exagero, de brincadeira de adolescente. E então, o blog saiu do ar, sem explicação, sem aviso. Na última semana de aula, Bia encontrou uma rosa branca na mochila. Sem bilhete, sem origem, apenas a flor. E uma mecha de cabelo loiro presa entre as pétalas. Dani recebeu uma mensagem de número desconhecido. Uma foto. Era o banheiro do segundo andar, e no espelho, escrito com algo escuro, estava a frase: "Ela ainda está aqui." Júlia voltou à escola à noite, sozinha. Queria entender. Queria encerrar. Mas ao entrar no corredor do segundo andar, viu que a porta do banheiro estava entreaberta. E lá dentro, o espelho estava limpo, impecável, como novo. Ela se aproximou, olhou para o reflexo e viu-se a si mesma. Mas atrás dela havia alguém. Ela se virou. Nada. Olhou de novo. A figura loira sorria. E então o espelho rachou. Uma linha fina, como uma cicatriz. E a vela, que Júlia nem lembrava de ter acendido, apagou. Na manhã seguinte, a escola estava vazia. Júlia não apareceu. Seu nome foi riscado da lista de presença. E no armário da sala de aula, o caderno estava de volta, com uma nova página. Escrito com letra trêmula. Ela levou mais um, porque a verdade ainda está enterrada, porque ninguém escuta, porque ninguém lembra. E assim, a lenda continua, esperando, observando, crescendo. Porque algumas histórias não querem ser contadas, elas querem ser vividas. E quando você menos espera, ela aparece no espelho. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todo mundo tem coragem de encarar o reflexo da verdade. A loira do banheiro pode ter sumido por enquanto, mas ela nunca vai embora de verdade. Então, se você gostou dessa história arrepiante, compartilha com seus amigos, deixa aquele like sombrio, se inscreve no canal Nox e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais assustador. E lembre-se, nunca olhe demais para o espelho.